Bom dia, boa tarde, boa noite aí, galerinha do sexto ano, tudo certo com vocês? Bom, na aula de hoje nós vamos fazer uma revisão, certo? Na aula de hoje nós vamos fazer uma revisão sobre estrutura interna da Terra e na próxima aula a gente vai fazer uma revisão sobre minerais e rochas, certo? Como vocês já sabem, meu nome é Celso Lucas e eu sou o professor de ciências de vocês, certo? Bom, nós discutimos um pouco sobre a estrutura interna da Terra, certo? Eu falei para vocês que geologia vai ser a ciência que estuda a origem e estrutura da Terra, certo? Nós vimos aqui a imagem de como a Terra é formada de núcleo interno, crosta, manto, certo? As camadas são crosta, manto, núcleo interno e externo, certo? E essas camadas ainda podem ser subdivididas. A crosta pode ser dividida na parte continental e oceânica. O manto pode ser dividido em manto superior e manto inferior. E o núcleo pode ser dividido em núcleo interno e núcleo externo, certo? Nós falamos primeiramente sobre a crosta terrestre. Eu falei para vocês que existe a crosta terrestre na sua parte oceânica, que é aquela parte que está contida abaixo do mar, certo? Oceânica de oceano, né? E a crosta continental, ela vai existir nos continentes, ou seja, na parte terrestre, nós vamos ter a crosta continental. Ou seja, a crosta vai ser a parte superficial da Terra. Vai ser formada por rochas, e essas rochas vão possuir de 5 a 80 km, certo? As partes da crosta são a parte oceânica, que fica no fundo do mar, e vai ser formada principalmente por basalto, certo? E vai ser uma camada mais fina. Já a crosta continental é formada pelas placas tectônicas, vai ter como principal constituinte o granito e é uma placa mais grossa do que a oceânica, certo? Posteriormente, nós falamos sobre o manto. Bom, o manto ele vai ter 87% do volume do planeta, vai ser formado por sílica e sua temperatura varia de 100 graus Celsius até 2000 graus Celsius, certo? Dentro do manto nós vamos encontrar o magma. E o manto ainda pode ser dividido em manto superior e manto inferior, certo? E por último, nós falamos sobre o núcleo. Bom, o núcleo da Terra ele vai poder chegar até 6 graus Celsius, certo? Vai ser formado por níquel e ferro, e nós vamos ter o núcleo externo, que vai ser, na sua composição vai ser líquido, e vamos ter o núcleo interno, que na sua composição vai ser sólido, certo? Bom, nós falamos também sobre as camadas gerais da Terra, certo? A Terra pode ser dividida em 4 camadas gerais. Cada camadinha dessa vai ter subcamadas, claro. Mas as camadas gerais são 4. Nós vamos ter a atmosfera, que vai ser a camada de ar, que vai estar por cima da Terra, certo? Que vai ficar presa pela pressão da gravidade sobre a Terra. Nós vamos ter a litosfera, que vai ser a camada de solo, certo? Da Terra, que nós vamos estudar posteriormente. Vamos ter a hidrosfera, que vai ser a camada de água que existe na Terra, uma camada bem abundante, né? Ocupa 70% do planeta. E vamos ter a camada da biosfera. A biosfera vai ser a camada de seres vivos que vivem conosco no planeta Terra, certo? Para recapitular aqui, nós revisamos um pouco sobre a estrutura interna da Terra, falamos que geologia vai ser a ciência que estuda a origem da Terra, certo? Falamos um pouco sobre as camadas, que no geral ficam 6 camadas, né? Crosta continental,
crosta oceânica. Manto superior, manto inferior. Núcleo externo e núcleo interno. Depois falamos sobre as características de cada um desses e sobre as camadas gerais da Terra, certo? Então, gente, na aula de hoje era isso. Obrigado e até a próxima. Fiquem aí com a segunda parte da aula, certo? Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha do sexto ano, tudo certo com vocês? Aqui quem fala é o professor Celso, professor de ciências, certo? Na aula de hoje, a gente vai fazer uma recapitulação e uma correção da página 95 e 96, certo? Ó, a primeira questão da página 95. A pergunta diz o seguinte aí, se você que está em casa tem um livro, abre aí na página 95 e me acompanha. Se você não tem um livro, só me escuta e anotar as respostas sempre no caderno, certo? Primeira questão. Por causa da variação de temperatura ao longo dos dias e das noites, os grãos minerais de rochas se fragmentam e se separam. Além disso, fatores diversos como a água das chuvas alteram a composição dos minerais, formando novos minerais. Essa definição constitui alguns dos fenômenos naturais pelos quais as rochas sedimentares se formam na natureza. Porém, como se originam as rochas metamórficas e magmáticas no meio ambiente? Essa é super fácil, certo? As rochas metamórficas, elas se originam a partir das transformações sofridas por outras rochas, certo? Esse nome, metamórfica, vem de metamorfismo, que é o mesmo que transformação, certo? Primeira parte da resposta. Rochas metamórficas são originadas a partir da transformação de outras rochas. E a segunda parte da primeira questão está pedindo para dizer como são formadas as rochas magmáticas. As rochas magmáticas são formadas a partir do magnetismo. Esse nome, magmáticas, formadas a partir do magnetismo, certo? E elas podem ser de dois tipos, as rochas magmáticas. Podem ser intrusivas ou extrusivas. As rochas magmáticas intrusivas são formadas no interior do vulcão. In e N é de dentro, certo? Já as rochas magmáticas extrusivas são formadas por fora do vulcão, na saída do vulcão, extrusiva, dentro do vulcão, intrusiva, certo? Só recapitulando aqui, para se alguém não está acompanhando. Primeira questão, rocha metamórfica formada a partir da transformação. E rocha magmática formada a partir dos vulcões, certo? Do magma. Segunda questão. As rochas são classificadas como ígneas, metamórficas e sedimentares. De acordo com o que foi estudado nesse capítulo, qual a importância das rochas sedimentares? Qual a importância das rochas sedimentares de acordo com o que foi estudado nesse capítulo? E qual a importância das rochas sedimentares para os estudos da paleontologia, ou paleontológicos? As rochas sedimentares, elas são formadas a partir da sedimentação. O que é sedimentação? Areia. Quando nós vemos areia, por exemplo, no deserto, imagine aí o deserto. Ele não é cheio de areia? Há milhões e milhões de anos atrás, esse mesmo deserto, que é hoje cheio de areia, já foi uma região totalmente de pedra. Sabiam disso? O deserto hoje, que vocês imaginam aí na mente de vocês, já foi uma região totalmente de pedra. Mas essas pedras, a partir da chuva e do vento, elas vão se quebrando. Como aquele ditado, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Isso é uma grande verdade. Ditado, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, é muito verdade. Por quê?
As rochas, imagine aí outra rocha bem dura aí na sua mente. A chuva e o vento vão destruindo essa rocha aos poucos. E o que era muito sólido vai se transformando em algo arenoso. Essa areia ganha o nome de sedimento, certo? Por isso que o nome é rocha sedimentar, porque ela é feita a partir da sedimentação. Sedimento é areia, certo? É uma via de mão dupla. Uma rocha pode virar areia, assim como a areia pode virar rocha. A rocha, uma região estrutura densa, dura, vai se quebrar. Ela não é bem grande, e aí ela vai se quebrar e formar pequenos grãozinhos. Esses grãozinhos são transportados pelo vento e vai se formar o que é chamado de camadas sedimentares, formando uma camada de areia sobre a outra, certo? Quando se junta uma camadinha de areia sobre a outra durante milhões de anos, às vezes acontece de essa areia toda unida se juntar, certo? Então nós vamos ter o que é chamado de deposição sedimentar. As camadas de areia vão se depositando uma sobre a outra, certo? E aí vai se formar um outro tipo de rocha, que é a chamada rocha sedimentar, certo? Aí na segunda questão, ele pergunta como são formadas as rochas sedimentares e qual a importância das rochas sedimentares para os estudos paleontológicos. O que é paleontologia? Paleontologia é a ciência que vai estudar os fósseis. Vocês já viram, por exemplo, Jurassic Park, Jurassic World e todos esses filmes que mostram dinossauros, etc. Aquilo, claro que, óbvio que é uma mentira, e todos eles estão extintos, né? Só que como nós sabemos que eles existiram? Porque quando o animal morre, outra coisa, pensei na sua cabeça, o animal morreu acima de uma pedra. Só que essa pedra ela continua sendo construída. Então o que acontece às vezes o animal quando ele morreu, ele deixa sua impressão na rocha. E aí os paleontologistas, que são cientistas que vão estudar esses fósseis, vão lá nessas rochas e vão ver como o animal é, certo? Tem registros paleontológicos perfeitos, que você vai saber o que o animal comia, como era o corpo do animal, só pelo registro que ele vai deixar na rocha, certo? Isso é um tipo de fóssil. O outro tipo de fóssil é o animal propriamente dito. Imagine aí, se você bota, por exemplo, um brinquedo seu numa caixa de areia, ele não vai ficar lá, guardadinho na caixa de areia? A mesma coisa são os animais. Se você tem um animal que morreu, e aí se sobrepôs sobre ele muita areia, ele fica lá todo guardadinho. E o que é que acontece? Quando outra vez o paleontologista, que é o cientista que vai estudar esses fósseis, vai lá escavar, ele vai ver esses animais, certo? Ou seja, a importância das rochas sedimentares para a paleontologia é porque as rochas sedimentares são o único tipo de rocha responsável por deixar registros fósseis, certo? Logo, os paleontologistas só podem trabalhar acima de rocha sedimentar. Por quê? Rocha magmática vem de vulcão, então, quando ela está sendo gerada, ela destrói tudo, ela não deixa nada. Então, não teria como se guardar um registro animal ou de planta dentro de uma rocha magmática. A rocha metamórfica, para ela se transformar, ela passa por grande temperatura e pressão. Logo, não se tem como deixar nenhum registro animal, nem na rocha magmática, nem na rocha metamórfica, só na rocha sedimentar. Entendido bem isso? Agora, ainda na página 95, a terceira questão. Organize as rochas listadas a seguir em magmáticas, sedimentares ou metamórficas. A primeira, basalto, é uma rocha magmática, certo? Sempre quando vocês pensarem em coisas que esfarelam, como arenito
Carvão e calcário são rochas sedimentares, certo? Porque é feito a partir de sedimento. Sedimento é água que farela, igual a areia. Carvão mineral, também é uma rocha sedimentar. Mármore. Mármore vai ser uma rocha metamórfica. O mármore é feito a partir da transformação do magma. Só que ele era uma rocha anteriormente dita magmática, passou por transformação para se tornar um mármore, que é muito usado aí na casa da grande parte das pessoas, como pia, pisos, etc. Pedras fomes, que são um tipo de pedra bem rara, encontrado principalmente na Austrália, em locais que tem muita ação de vulcanismo, são rochas magmáticas, certo? Pedras fomes. Granito. E aí, o granito também é uma rocha magmática, certo? Ainda aí na questão 3, temos o ardósio, que vai ser uma rocha metamórfica. O calcário, como eu falei, o calcário é o que vai dar origem ao cal, então também é algo esfarelento, como pó, também é rocha sedimentar. E o xisto, que é um material usado para fazer pavimentação, é também uma rocha metamórfica, certo? Só recapitulando aí na questão 3, da página 95. Rocha magmática, nós vamos ter basaltos, pedras fomes e granito. Rocha sedimentar, vamos ter arenito, carvão mineral e calcário. E rocha metamórfica, vamos ter mármore, ardósio e xisto, certo? Agora vamos para a página 96. Todo mundo aí na página 96. Lembrando que quem não tem o livro, é só acompanhar o que eu estou explicando, certo? E fazer anotações no caderno. O calcário é matéria-prima para a fabricação de produtos largamente utilizados na construção civil. Cite produtos à base de calcário e comente a importância dele. Bom, a gente está na quarta questão da página 96, certo? A questão está pedindo para a gente dizer o que o calcário vai fazer, certo? Principalmente na área da construção civil. O calcário vai ser uma rocha sedimentar, certo? E ele vai dar origem ao cimento e ao cal, certo? O cimento, ele vai ser usado no concreto, como todo mundo sabe. Bota cimento, adiciona um pouco d'água e mexe. Cimento, no caso, é o pó, que é comprado a quilo, acho que 10 quilos, 20 quilos de cimento em sacos bem grandes. E aí você pega uma quantidade de água e uma quantidade de cimento. Logo você vai ter o cimento propriamente dito, né? Porque ele é vendido na sua forma em pó. Muita gente adiciona também areia nessa mistura, certo? Você pode usar só cimento e água, ou cimento, água e areia. Algumas pessoas adicionam pedras, só que isso não é recomendável. Por mais que aumente o volume do cimento, a pedra que você está adicionando, muitas vezes ela é quebradiça. Então pode prejudicar o fortalecimento e a rigidez da parede, certo? Quinta questão aí, página 95. Ó, o intemperismo é um tipo de agente de transformação de relevo caracterizado por atuar por meio de processos químicos, físicos e biológicos, transformando as rochas. Qual é o tipo de rocha formado pela ação do intemperismo? Essa é também bem fácil. Intemperismo vai ser aquilo que eu falei, da destruição das rochas a partir da água e do vento, certo? A rocha que vai ser formada pelo intemperismo são as rochas sedimentares.
Sexta questão. Os fósseis são importantes pistas, entre aspas, da evolução da vida na Terra. Geralmente, em que tipo de rocha encontramos os fósseis? E como eles são formados? Como eu já falei também nessa aula, a rocha responsável por guardar esses fósseis são as rochas sedimentares, certo? Durante a formação dessas rochas, alguns fragmentos podem cobrir restos de animais e plantas, formando assim os fósseis, certo? Sétima questão é uma questão que parece ser difícil, certo? Mas é só um texto grande para amedrontar vocês, mas é uma questão, na verdade, bem fácil. Vai dizer assim: a transformação de uma lagarta em crisálida e desta em borboleta. Lagarta é como vocês veem aí as lagartas. Crisálida é quando a lagarta está dentro do casulo e aí quando ela sai ela é borboleta. Acompanhe aí comigo a leitura da sétima questão. A transformação de uma lagarta em crisálida e desta em borboleta denomina-se metamorfose. Sétima questão. No livro famoso de Kafka, A Metamorfose, o personagem principal transforma-se de maneira inquietante em um inseto, certo? Metamorfose significa transformação, mudança de forma, sem que perca a essência da matéria em transformação. Metamorfismo em geologia define o conjunto de processos pelos quais uma determinada rocha é transformada através de reações que se processam no estado sólido em outra rocha. Com características distintas daquelas que ela apresenta antes da atuação do metamorfismo. Aí a pergunta utiliza todo esse texto só para fazer a seguinte pergunta: o processo do metamorfismo acima descrito, responsável pela formação das rochas metamórficas, ocorre a partir de dois principais fatores condicionantes. Que fatores são esses? Dois principais fatores, que são temperatura e pressão do ambiente, certo? Só fazendo aqui uma recapitulação dessas questões. Só fazendo aqui uma recapitulação da formação das rochas. 3 tipos de rocha, cada um vai ser definido de acordo com a sua origem. Rocha magmática, formada a partir do magma. Rocha sedimentar, formada a partir do sedimento. Sedimento sendo esse, areia, certo? E rocha metamórfica é a rocha formada a partir da transformação de outras rochas. E ela é transformada a partir de quê? De 2 fatores, temperatura e pressão, certo? Vou repetir, caso não tenha ficado claro aí para vocês. Temos 3 tipos de rochas: magmáticas, sedimentares e metamórficas. As rochas magmáticas, formadas a partir do magma, a partir do vulcão. A rocha sedimentar, formada a partir do sedimento, certo? E a rocha metamórfica vem de metamorfismo, ou seja, ela é formada a partir da transformação. Essa transformação vai se dar a partir da temperatura e pressão das rochas, certo? Alguma dúvida? Só entrar em contato